Olá, Rômulo Contígio aqui, Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver, aquele podcast que você gosta de ouvir. Primeiro, agradecer a todos vocês que acompanham nossos podcasts, os nossos convidados que trazem histórias, trajetórias, orientações e informações que ajudam você a se desenvolver, ajudam você a ser uma pessoa melhor. Estou muito feliz de ter esse canal que apoia, que pode orientar as pessoas para um mundo melhor. Indo no canal do Rômulo, lá no YouTube, você dá um like, toca o seu sininho, se inscreve no canal, é extremamente importante para a gente. Eu falo tudo isso em todas as aberturas, mas você sabe que o engajamento hoje nas redes sociais é fundamental para um canal como esse. Quero agradecer também quem apoia esse canal, como o SESMIT Brasil, como o Grupo Colabor e também a Andresa Araújo. Olha, hoje nós vamos conversar sobre pessoas. Nós vamos conversar com uma profissional que tem uma história tão linda, né, dentro de uma empresa incrível também. O RH, ele não é só o RH, ele é a possibilidade, ele é a porta do sucesso, é a porta do desenvolvimento de um ser humano. E ela, com tanta experiência, vai dividir com a gente alguns insights, algumas reflexões. Hoje comigo aqui, Cláudia Brigante. Cláudia, eu não tenho nem como dizer o meu agradecimento por você dedicar um tempo para a gente bater esse papo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você e tenho certeza que teremos um papo muito gostoso. Maravilhoso. Cláudia, quanto tempo vivendo de RH? Eu também comecei a minha carreira em recursos humanos e eu acho que RH tem uma história da vida da gente somada ao outro tão incrível. E a minha pergunta que eu faço no começo para todo mundo: você veio nessa terra fazer o quê? Eu vim nessa terra trazer o máximo potencial das pessoas para que elas brilhem dentro do que elas gostam de fazer. Um pouco do que a gente estava conversando antes de começar essa gravação. Eu acho que recursos humanos pode trazer e permitir que as pessoas sejam quem elas são dentro das organizações e que possam, dessa forma, desenvolver o seu máximo potencial. Então, é isso que eu quero deixar para as pessoas, um legado onde elas acreditem nelas mesmas e que elas possam se expor na sua total potencialidade. Isso faz a gente ser tão feliz, né? Quando a gente consegue, com as nossas características, com as nossas competências e habilidades, fazer com que o outro enxergue a deles. Eu sei que você trabalha numa empresa que permite com que você realize isso. Eu acho isso fundamental. Mas quando menina, você já pensava nisso também? Você tinha esse olhar para as pessoas? Eu sempre gostei de estar com as pessoas, desde menina. A minha primeira ideia de profissão era ser médica. E já tinha aí, então, essa questão de estar com as pessoas. Quando eu entro no meu mundo profissional, eu começo a minha carreira sendo secretária. A secretária também tem um olhar para o outro, também tem um cuidado para o outro, né? Então, essa foi a minha trajetória profissional, foi assim que comecei e sempre tendo um olhar atento às outras pessoas. Você tem uma empresa que começou em 1800, né, com uma história gigantesca em todos os lugares. E quando você fala que começou como secretária, eu amo, porque assim, eu acho que eu nasci para ser secretária, porque quando eu chegava quando eu comecei a trabalhar como office boy dentro de uma primeira empresa em 1980, a primeira coisa que eu fazia era atender telefone. Uhum. Eu amava as secretárias, e você tem razão, porque elas eram a porta de entrada de tudo, a porta do acesso, a porta da inteligência, a porta da outra pessoa. E esse carinho, né? Eu acho isso maravilhoso. Se você fosse te contratar, você se contrataria? Com certeza. Claro. Isso é tão importante, a gente ter a nossa autoavaliação, né? 40 e tantos anos dentro de uma empresa, não é ali tão simples. O que te fez ficar tanto tempo dentro de uma empresa? Os valores corporativos. Os meus valores conectam com os valores da empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. E um dos valores é o respeito às pessoas, que é uma coisa que eu valorizo demais, né? Então, a cultura e um ambiente de trabalho incrível e também a possibilidade de você ser quem você é,
e a possibilidade de você expressar os seus pensamentos, as suas opiniões e ser escutada. Você sabe que numa jornada como essa, a gente tenta fazer algo para o outro, mas a gente depende do outro. Claro. Eu nem vou levar a questão do cenário atual nosso, mas numa jornada de 40 anos, você teve momentos e vários momentos muito decisivos dentro da sua trajetória. Teve algum que marcou você, teve uma diferença gigante nisso? Foram vários, mas algum que você lembre que foi bastante importante? Eu acho que alguns momentos eu troquei de carreira na empresa algumas vezes, então, quando você toma uma decisão dessa, você sai da sua zona de conforto, você deixa para trás aquilo que você sabe fazer tão bem e pelo qual você é reconhecida, para ir para uma nova trajetória. Então, esse sair da zona de conforto, ele é um momento importante. Acho que o outro momento foi quando eu fui mãe, né? E por isso eu optei por abrir mão de algumas questões, de algumas oportunidades na minha carreira para me dedicar ao papel de mãe. Não que não que a maternidade seja um fator negativo na carreira das mulheres, acho que não, muito pelo contrário, mas você tem que fazer algumas escolhas. E eu, naquele momento, fiz a escolha de continuar na empresa que eu estava, mas também de exercer o papel de mãe na sua plenitude. E eu vou te dizer que isso jamais me atrapalhou, inclusive no meu crescimento profissional. Então, acho que essas foram algumas situações onde eu tive que tomar algumas decisões que foram difíceis, mas foram importantes e que, de alguma forma, também acabaram alavancando a minha trajetória profissional. É importante quando você diz isso, porque outras mulheres, às vezes, que estão grávidas, que vão ser mães durante o processo de trabalho, elas aprendem com você dizendo, é uma estratégia. É uma estratégia e é uma escolha. E é uma escolha. E eu acho que essa escolha tem que ser muito consciente. Exatamente, porque quando você monta a estratégia para ser mãe e continuar trabalhando, você vai ser feliz. Sim. Muitas coisas a gente vê dentro desse universo da gravidez, da maternidade, de pessoas que realmente não se planejaram. Eu sei que às vezes acontece, mas eu acho que não dá para atribuir a culpa. E agora como que eu vou fazer? Nem filho tem culpa, nem empresa tem culpa. Não, e acho que você traz uma questão importante, que a mulher tem que se apropriar das suas escolhas, sejam elas quais forem, né? E a partir daí definir, como você comentou, estratégias ou trilhas ou possibilidades, o plano A, o B e o C, para que você possa, caso aconteça alguma situação diferente, você possa voltar naquele plano que você fez. É como se fosse um plano de negócio, certo? Você volta no plano que você fez e busca uma alternativa ou a outra. Com esse olhar que você tem para a questão da mulher, e nós sabemos exatamente que nós temos aí 51% de mulheres no Brasil, que nós sabemos que a mulher não tem a equidade necessária dentro dos ambientes de trabalho. Você é uma profissional que, como líder, cuida para tentar construir esse lugar equânime, né, mesmo com as dificuldades que a gente vive? Sim, eu posso te dar um exemplo. Há aproximadamente 2 anos, eu desenvolvi junto com uma consultora um treinamento específico para as mulheres dentro da organização, onde um dos temas que nós abordamos foi a questão das crenças limitantes, né? O quanto é importante você se olhar, você se reconhecer e entender eventualmente que você pode ter algumas crenças e o quão importante é você limpar essa questão para que você possa buscar outras oportunidades. Então, sim, eu procuro, inclusive, ter conversas com mulheres profissionais, procuro também fazer atividades de mentoria para buscar nessas mulheres o máximo que elas têm para entregar e para que elas sejam felizes com as escolhas que elas têm. Acho que isso é super importante. Você amar o que você faz, né, acima de tudo, para que você possa também se realizar com o seu trabalho. Até porque, né, Cláudia, a gente sabe que o mundo, ele muda lentamente e a impressão que eu tenho é que tudo é uma roda, né? Tudo vai acontecendo, vai se repetindo. E claro, nessas repetições,
a gente vai tentando encontrar um espaço e lutando para mudar um cenário que às vezes oprime, um cenário que não é o ideal. É claro que nós queremos que as mulheres e os homens tenham os seus equilíbrios, ganhem os mesmos salários, porque os dois podem as mesmas coisas. Mas nós vivemos num mundo adverso, num mundo difícil e cruel. Então são pequenos gestos, pequenas atitudes da verdade dessa mulher, de acreditar nela, porque às vezes a gente percebe que ela não acredita o suficiente e quando ela não acredita, ela não está naquela posição que ela deveria. Exatamente. E eventualmente, se está na posição, acha que não merece estar ali. Exato. E merece, por isso que está ali, né? E continuando um pouco sobre esse tema, eu vejo muito valor no feminino nas organizações. Porque você, dessa forma, você tem um ponto de vista diferente. Eu acredito que a diferença de gênero, ela pode contribuir muito para o sucesso dos negócios, de verdade. Então, dentro desse contexto, eu acho que a mulher tem um papel fundamental. Concordo plenamente com você. As pessoas precisam entender que a diversidade dentro das empresas é um fator positivo, né? É um fator de lucrabilidade. Gerador de negócios. Gerador de negócios, de produtividade. Claro que quem está manejando essa estrutura diversa dentro da empresa precisa reunir habilidades para poder entender esse novo cenário. Eu vejo muitas pessoas despreparadas para lidar com esse universo. Aí fica mais difícil desse universo valer a pena. Claro. Evoluímos em RH, né? Como você sabe, eu também lá, 40 anos atrás, trabalhando com RH, nós evoluímos em tudo. Você acha que o recursos humanos, ele hoje, ele consegue ser o pilar decisivo ainda dentro de uma empresa? Ele conseguiu construir uma força necessária para mudar a organização na sua cultura? Eu acredito que sim. Eu vejo cada vez mais o RH sentando na mesa de decisão, muitas vezes sendo consultado até mesmo antes das decisões, né? Quando você faz o planejamento de uma empresa, o planejamento de uma equipe, quando você define os resultados que você quer chegar, você precisa entender que tipo de profissional você precisa para atingir esses resultados. Então, sim, eu vejo o RH cada vez mais com um papel bem estratégico dentro das organizações. A gente falava do RH estratégico, do RH operacional, mas a gente tem até, acho que um novo RH, né? Tem o RH holístico, acho, né? O RH que está mais envolvido não só na estratégia, mas no centro das decisões da empresa, né? Humanas e sistêmicas. Sim. E eu acho isso fantástico. Eu vejo quando o RH, por exemplo, se aproxima do ESG, se aproxima de segurança, saúde e meio ambiente, se aproxima das áreas de qualidade, parceriza, tudo muda quando essa parceria acontece. Sim, e eu acho, e pelo menos é assim também da forma como eu procuro me colocar, como que a gente pode, enquanto recursos humanos, apoiar esse negócio, apoiar as áreas, e também trazer para o funcionário o valor que ele tem no atingimento das estratégias da organização. Então, quando você está falando, por exemplo, do operário, o quanto esse operário se enxerga naqueles números que a organização alcançou, porque ele faz a diferença, né? Então, acho que o RH também tem esse papel. Ele é um parceiro dos negócios, mas ele também é muito importante para que o funcionário se sinta parte daquela organização como um grande contribuidor para o sucesso da organização. Se ele tem sucesso, a organização também tem. É verdade. Quando você está numa empresa que você valoriza a história dela, os valores dela, a construção, a missão dela, e você compactua, comunga, você cresce junto. Agora, tem uma história da liderança, Cláudia, e você é uma líder que, de muitos anos dentro dessa trajetória, não é fácil liderar o ser humano. Nós temos tantos perfis, tantos jeitos, tantas coisas acontecendo. Qual é o teu jeito? O que você utiliza de segredo para liderar? Porque você é uma especialista no desenvolvimento de pessoas. Bom, acho que primeiro eu gosto muito do que eu faço. E eu procuro sempre me conectar com as pessoas. Você estava falando da questão holística, né, de recursos humanos. Eu acho que é isso, sabe? É você estar com as pessoas, como nós estamos aqui agora, de corpo e alma.
né? Então, quando eu tô com alguém, eu não tô teclando, eu não tô no celular, eu tô com alguém, eu tô com aquela pessoa, né? E eu procuro entender aquela pessoa nas suas mais variadas formas de ser. Então, é de verdade estar atento ao outro, né? Entender as necessidades do outro, o momento do outro, porque a gente vai mudando ao longo do dia, ao longo da carreira. Então, a minha forma de estar com as pessoas é, de fato, entender quem é aquela pessoa, qual é a necessidade que ela tem, o que eu posso fazer por ela, e o que ela também pode fazer pela organização. Então, é isso, é procurar estar cada vez mais conectada com as pessoas. A gente comentou um pouquinho antes da gente começar da superficialidade, né, das redes, né, as redes sociais, a internet contribui demais para a evolução de tudo, nós sabemos disso, a inteligência artificial também, mas a gente percebe essa superficialidade muito latente hoje em dia. Então, assim, temos a intergeracionalidade de 5 gerações no ambiente de trabalho, existe uma questão geopolítica mundial agressiva. E tudo isso está no colo de uma gestora de RH para falar com pessoas que estão sendo impactadas por esse desequilíbrio. Uhum. De que forma que você conduz os seus aprimoramentos para poder entender esse cenário? Bom, eu acho que a gente tem que estar sempre bastante atualizada. A questão da intergeracionalidade, eu acho que ela traz um contexto, como você está colocando, mas eu acho que o que é muito importante nesse cenário é a questão da interculturalidade, né? A gente está falando de um mundo global, a gente está falando de um mundo extremamente veloz. De novo, eu acho que a questão da conexão das pessoas, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu tenho muito contato com a Índia, por exemplo. Então, perguntar para as pessoas como é viver com a Índia, na Índia, as festividades que eles têm, a religião, como é que é a questão do trabalho, como é que é a questão do fuso horário, como é que eu posso gerar empatia, né? E como é que eu posso me conectar com essa pessoa que tem uma realidade tão diferente da minha. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Você está atento às necessidades dos outros. Você falou da empatia quando você atua, né, em outros países, e é tão incrível você falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga que, quando ela faz auditoria com a China, ela escolhe o horário da manhã ou da noite, lembrando que aqui é noite, mas lá é manhã. E esse cuidado, ela sempre ouve. Ela contou para mim, Rômulo, eu ouço as pessoas perguntarem, falou, nossa, mas você está fazendo aí, você deveria estar dormindo agora. Ela falou, não, mas você está acordada. Eu preciso entender a cultura daquele povo para poder me aproximar dele. Você sabe que você me faz lembrar, eu participo de reuniões globais e numa delas eu tenho um colega da Ásia e eu vi que a reunião para ele era muito no fim do dia, né? Então, eu sugeri para a líder da reunião, falei, eu posso começar a reunião mais cedo, para que ele possa terminar o dia de trabalho dele também mais cedo, né? Então, uma vez por mês, não vai ter um problema nenhum se eu me conectar um pouco mais cedo. Então, acho que é isso, você buscar também se colocar no lugar do outro, né? E respeitar o momento do outro. Porque muitas vezes esse ambiente que a gente está vivendo, de tanta informação, de tanta pressão, agora a gente tem as guerras, as pessoas podem se sentir afetadas de formas diferentes. E como que você cria um espaço para que essa pessoa, inclusive, possa trazer os medos e as dificuldades que ela está passando nesse momento? E, eventualmente, como é que você pode ajudar? É interessante a gente poder falar isso para quem está nos acompanhando, Cláudia, porque assim, eu sempre acho que o podcast é um veículo para ajudar as pessoas a entenderem como eu posso encontrar uma solução para o meu problema. Uhum. Você tem mais de 40 anos dentro de uma empresa, eu deveria fazer 700 episódios, porque são muitas coisas que você fez, né? Seria uma delícia, né? A gente brincou quando você começou, da gente fazer alguma coisa e se escrever sobre as coisas que você está fazendo, né? Você tem muita história, muitas vivências, que são experiências que realmente ficam presas. E aí eu te falo, você acha que é o autoconhecimento que permite que um líder consiga
compreender as fragilidades do outro? Quanto mais você se conhece, Cláudia, mais você consegue ajudar o outro? Eu acho que sim, mas eu acho, para mim é muito importante, porque na medida em que eu me conheço e eu crio espaço para o outro, eu também aprendo com o outro, né? Então, às vezes pode ser até uma situação difícil ou não, na medida em que a pessoa fala, eu me retroalimento. E eu vejo como eu posso ser um ser humano melhor a partir da experiência do outro. Porque por mais experiência que eu tenha, o outro também tem as suas experiências. E ele pode me ensinar com isso. Então, a gente está falando aqui de liderança. Eu acho que o que é super importante para um líder é trabalhar a questão da humildade. Porque assim, eu sou líder, mas eu não sei tudo. E eu aprendo com as pessoas que estão comigo. E que bom que é assim. Né? Que bom que a gente tem essa troca. Eu acho que essa troca me permite também estar há tanto tempo na mesma empresa, né? Aprender todos os dias. Acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que faz a diferença, porque tá 40 anos numa empresa. Claro, ela passou por vários ciclos e cada contato com uma pessoa, hoje eu te conheci pessoalmente, a gente trocou algumas palavras, já tem uma história minha e sua que está sendo trocada aqui e que você já está codificando para poder ela fazer parte das suas histórias. Claro. E isso é todo dia, né? Todo dia, mas o amor, né? O amor pela estrutura que você está, o amor por aquilo que você está fazendo, ele é um fator decisivo. Uhum. Porque se eu estou na frente de um lugar que eu não amo, como que eu consigo entender, em tempos de saúde mental, em tempos de produtividade, em tempos de questões de custo, de guerras, de tudo, como que eu consigo olhar para o outro com empatia? Não tem como. Uhum. Eu preciso, de uma certa forma, movimentar. E eu acho que é o amor que a gente faz. Falando de tempos de saúde mental, né, tá bombando aí. Você sabe que a gente compra hoje NR1, eu brinco com isso, e fatores psicossociais no camelódromo, né? Porque vende em todo lugar. Você tem essa realidade hoje da preocupação com fatores psicossociais, da Claro. empresa como todo mundo? Claro, claro, claro. Esse é um tema, inclusive, bastante importante, né? Nós procuramos ter um ambiente de trabalho onde, de fato, as pessoas possam se expressar e aonde os líderes estejam prontos para escutar também, né? E preparados para escutar e apoiar esse colaborador. A questão de saúde mental e a questão da saúde emocional, eu acho que cada vez mais é um fator muito importante e decisivo no ambiente de trabalho. E, de novo, por isso que eu te comento o quão importante é a pessoa ser quem de verdade ela é dentro do ambiente de trabalho. Recentemente, nós tivemos uma discussão, um evento do Dia das Mulheres, onde eu fui facilitar uma discussão que o tema foi cuidando de quem cuida. E eu fiquei extremamente emocionada de ver as pessoas se abrirem com questões muito pessoais e muito profundas dentro do ambiente de trabalho. E você só consegue fazer isso quando você gera um ambiente de trabalho seguro, onde as pessoas de fato possam se colocar. E isso me dá insights, inclusive, para continuar esse tema, independente do Dia das Mulheres, porque eu vejo que é uma questão premente dentro das organizações. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que as questões emocionais são extremamente importantes no ambiente de trabalho. Inclusive, para que a gente trabalhe antecipadamente no sentido de não deixar esse ambiente ficar um ambiente tóxico, né? Eu acho que se você... Pesado. Se você dá o espaço para as pessoas falarem desde o começo, quando elas têm alguma coisa que está incomodando, você mitiga questões importantes e negativas que podem acontecer mais lá na frente. Nós dois temos uma história de RH, né, de muitos anos, e isso é maravilhoso. Quando você começou no RH, essa questão da saúde mental, emocional, ela já existia. Você consegue lembrar do que era o olhar emocional de um gestor para aquela época, vamos lá, anos 80, 90? Você acha que agora as coisas ficaram muito exageradas nessa questão ou só mudou a linguagem, a narrativa?
Eu não acho que é exagerado, eu não acho. Eu acho que é respeitoso e potente, porque o fato das pessoas poderem serem quem elas são de verdade no ambiente de trabalho, eu acho que traz mais leveza, eu acho que essa pessoa entrega muito mais, ela pode se realizar muito mais no ambiente de trabalho, porque ela não precisa ficar escondendo as coisas, né? Então, assim, eu vi essa trajetória da diversidade acontecer ao longo do tempo, a questão da saúde mental acontecer ao longo do tempo. Nós temos programas de equidade de gênero há mais de 30 anos, quando esse tema não era necessariamente a pauta que estava em cima da mesa, não era uma obrigação, mas era sim uma forma de você trazer para o ambiente de trabalho uma representatividade da sociedade onde você vive, né? Então, por isso que eu te digo, eu acho que hoje está mais leve o tema, sabe? E eu não posso também deixar de dizer que, eventualmente, as pessoas enfrentam, sim, situações, às vezes, difíceis no ambiente de trabalho por ela ser quem ela é. Mas eu acho que nós, como RH, temos que acolher essa situação e resolver esses temas, para que, de fato, as pessoas... E eu acho que isso engaja. A pessoa tem que ver valor e ela tem que se sentir pertencente ao ambiente onde ela está. Eu acho que é por aí. Não, e você tem razão, porque assim, eu lembro que quando a gente discutia equidade de gênero lá nos anos 80, era mais difícil, era mais cascudo, porque nós tínhamos um conservadorismo ali de uma empresa que não queria tratar esse assunto. E depende de cada um de nós enfrentar esse tema. Como também depende de cada um, hoje na posição de líder, enfrentar o tema diversidade. Uhum. Você enfrenta o tema diversidade dentro de uma empresa que há 30 anos faz isso. E quem, Cláudia, que dica que você dá para quem enfrenta a diversidade numa empresa que esse tema não é pauta? Tratar o tema com a seriedade que ele merece, né? No sentido de trazer uma... Como é que eu posso dizer? Trazer o tema para cima da mesa para que ele possa ser discutido com transparência e sem viés. E sem viés, né? Eu acho importante, porque quando a gente traz ele com viés, seja ele político, seja ele de outra forma, ele cria-se barreiras, né? Sim, e tem outra coisa, né, Rômulo? A gente está falando das empresas, mas quem faz as empresas mesmo? Eu e você. É verdade. É ou não é? É o ser humano. Então, assim, se a gente não for um agente de mudança e falar desses temas, considerando esses ambientes que você está colocando, que às vezes o tema é muito difícil de ser discutido, você nunca vai fazer a mudança. Você nunca vai fazer a mudança. Claro, você talvez precise preparar a liderança, preparar a organização. Muitas vezes você tem que começar de cima para baixo, porque senão as conversas não fluem, né? Mas sim, eu acho que tem que trazer o tema de forma madura, respeitosa e discutir, para ir mudando esse ambiente de trabalho. Quando você fala de levar o tema, você exige desse profissional uma habilidade de comunicação que muitos líderes hoje são, a gente fala das hard skills e das soft skills. Você acredita que os líderes precisam se preparar mais para poder ter uma comunicação mais assertiva com altas lideranças? Porque é através da sua boa comunicação, da sua inteligência, que você conquista espaços que para a empresa ela não vê. Uhum. Sim, eu acho que sim, e a gente volta na questão do autoconhecimento, né? Eu acho que para um líder fazer essa mudança, eventualmente, de conseguir ter essas conversas mais assertivas e tudo mais, ele tem que se conhecer, ele tem que entender aonde estão as limitações dele, porque, vamos lá, hoje a gente está num momento de muita transição, certo? Muitas vezes o líder que está nessa posição hoje, ele foi educado de uma outra forma, onde ele acabou criando, pela trajetória dele, não é que ele criou, mas ele traz muitas vezes os preconceitos, os vieses e tudo mais. Então, ele entender quais são os vieses que ele tem e poder dizer isso. Eu não sei isso, você pode me ajudar? Porque você, trabalhando em conjunto, você vai muito mais longe, né?
é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Na medida em que você pode ensinar o outro, você também aprende muito com o outro. E um ambiente psicologicamente saudável é quando você pode contar com o outro e pedir ajuda, né? Claro. Você fica mais confortável para pedir ajuda através de falar, olha, eu não vou ser reprimido, eu não vou ser ridicularizado por algo que eu não sei. Porque a gente, quando entrava numa empresa no primeiro dia, entrava com aquela ansiedade, com aquele nervosismo, né, dos erros. Será que se eu vou poder errar? Né? E errar, todo mundo erra, né? Acho que se alguém levante a mão... Se você errou é porque pelo menos você tentou, é ou não é? É verdade. Quem não tentou não sabe nem o valor do erro, né? Exatamente. Acho incrível isso. Tem um outro ponto muito interessante dessa nossa trajetória, que é da comunicação, porque você teve a felicidade de estar numa empresa com uma realidade cultural muito, muito moderna, muito atuante. Mas não é todo mundo que está numa Sim. empresa. Tem empresas que realmente você veio aqui para produzir. Outro ponto importante é o teu tempo. Você está há muito tempo dentro de uma empresa. Mas as pessoas hoje, elas ficam 1 ano, 2 anos dentro de uma empresa, e quando você olha lá no famoso LinkedIn, que virou um currículo, você percebe que ela passou por 10, em 10 anos ela passou por 10. Isso muda muito o fato de você estar muito tempo dentro de uma estrutura para uma pessoa que trabalha há muito pouco tempo dentro de uma empresa? Acho que muda, né? Acho que muda, mas o fato de eu estar bastante tempo na mesma empresa, a empresa é muito dinâmica, e a carreira também foi muito dinâmica. Então, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas e tudo mais, e contribuir e aprender. Você está falando da questão que as pessoas ficam pouco tempo nas empresas, e esse é um tema que eu gosto de falar, porque assim, eu vejo jovens atualmente que também querem ficar muito tempo na empresa. Eu ouço jovem dizendo, olha, eu quero me aposentar nessa empresa. Claro que as realidades hoje as realidades são outras, Sim. Mas eu não gosto muito desse estigma de que o jovem veio para ficar pouco tempo na empresa. Eu acho que, se ele perceber o propósito na empresa, se ele tiver a conexão com essa empresa, se ele tiver as oportunidades, ele fica. Verdade, né? Então, é isso. Eu fui gerente de recursos humanos algumas vezes e sempre movido pela paixão, né? Então, assim, quando a gente é movido pela paixão, tudo é diferente, né? Então, assim, o peso é diferente, a dor é diferente, Claro. né? Eu consigo suportar muito A mais resiliência. coisas. A resiliência é total, né? Uhum. E eu lembrava que eu falava para uma pessoa da minha equipe, seja empática com as pessoas, principalmente na demissão, porque a gente vê muitos erros, né, no processo de admitir e de demitir. E às vezes eu vejo uma integração muito falha. Poxa, é o cartão de visita. Se eu vou para uma integração, eu entrei outro dia brincando numa integração e o rapaz terminou e falou, ai, bem que podia ser sempre assim, hein? E eu sinto que as integrações falham. E aí, como que você promove o amor de uma pessoa que está chegando pela primeira vez, se na hora que ela está sendo integrada, ela não recebe o melhor de você? Uhum. Eu quero te agradecer pela pergunta, porque quando você diz o que eu quero deixar para as pessoas e tudo mais, eu acredito, e é assim que eu trabalho, de que o colaborador, ele tem que ter uma boa experiência na empresa, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai. Então, assim, o mesmo cuidado que a gente tem com a integração, a gente tem que ter com o momento do desligamento. Tem uma trajetória ali. Esse colaborador ficou um tempo na empresa, independente do motivo pelo qual ele está saindo, ele merece todo o respeito no momento da saída. Então, eu concordo com você que o momento da integração ele é bastante importante. Hoje, eu ainda valorizo que a integração tem que ser feita pessoalmente, na medida do possível. Às vezes a gente não consegue. Claro. Nós tivemos a pandemia, onde a gente teve que fazer tudo de forma virtual. É verdade. Mas o que eu acho que, mesmo virtualmente, a gente consegue colocar paixão e consegue fazer diferente e consegue fazer o kit de boas-vindas, chegar na casa do funcionário ou no dia que ele está entrando na empresa ou no dia antes, para que ele tenha essa experiência positiva com a empresa, para que ele se sinta valorizado apesar dos processos na empresa, né? Ou, inclusive, com os processos na empresa.
né? Então, eu vejo o onboarding como um momento de muito valor e de muito cuidado. Eu acho que a gente faz toda a diferença quando a gente recebe bem um colaborador no primeiro dia de trabalho. É, eu fico muito feliz da gente poder ajudar quem está ali assistindo esse nosso bate-papo, de ouvir isso de uma profissional como você, porque é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente valoriza, é assim que a gente retém um talento que é talento, porque todas as vezes que eu faço uma CIPAT dentro de uma empresa, eu termino a CIPAT com show de talentos. Ah, mas vai ter show de talento? Vai ter show de talento, sim. Porque você não sabe o que aquela pessoa faz. Ah, não sabe? Não, ela canta na igreja. Mas ela canta, ela é um rouxinol. Ai, não acredito. E quando você coloca aquela pessoa dentro do palco, naquele momento daquele evento específico, cantando, colocando o talento dela, que é um outro talento daquela operação que ela faz, você está dando o poder e a chance dessa pessoa se apaixonar pelo local que ela está. Exatamente. Né? Então, assim, é valorizar os talentos. De que forma que uma pessoa pode fazer isso, valorizar aquele talento que está escondido dentro do outro, Cláudia? De que forma que a gente pode ajudar quem está ali de RH olhando ali, falar, peraí, ó, valoriza aquelas pessoas que às vezes você passou, mas que está ali tentando batalhar e que precisa só de despertar. Eu acho que não só a área de recursos humanos, mas o líder também é importante ter conversas frequentes com o seu time, conversas frequentes individualmente com as pessoas, entender o que motiva, entender qual é a paixão. Eu gosto muito de colocar as pessoas para trabalharem em projetos, porque ela sai um pouco do dia a dia dela, ela pode contribuir de uma outra forma. Em projetos multidisciplinares, você consegue aprender mais também da experiência dos outros, sai um pouco da sua zona de conforto, porque sai daquela relação do dia a dia, do seu time de trabalho do dia a dia, e você vai se expor para outras pessoas. Então, de novo, acho que o papel do líder é fundamental para entender o que motiva essa pessoa, e eu volto na questão do engajamento, na questão da permanência na empresa, na questão da geração mais nova. Os jovens querem muitos desafios, eles querem fazer coisas diferentes, tem essa coisa da impermanência, né? Exato. Então, na hora em que você coloca essas pessoas para fazerem outros projetos e que elas possam ser escutadas, então, por exemplo, nós colocamos estagiários, muitas vezes, para fazer contato de valor, porque a gente tem essa dinâmica em reuniões de diretoria. Então, esse jovem vai lá e mostrar um contato de valor, mostrar o que ele sabe, ele vai se expor para uma diretoria. Então, isso é uma forma também de você, muitas vezes, entender o que aquela pessoa... Tem gente que odeia exposição. Claro. Então, não vai ser expondo aquela pessoa num grupo maior que você vai motivar. Aí o papel do líder, né? Ele entender de fato que toca essa pessoa e buscar oportunidades de trabalho dentro da empresa onde ela possa colocar aquilo que ela mais aprecia, o que ela mais gosta de fazer. Por que não? Né? E como a gente erra, né, na hora da gente distribuir as atribuições de um time, não respeitando aquilo que ele tem de melhor. Há muitos erros de colocar um profissional em determinada função, em determinado projeto, da qual ele não tem a menor afinidade. E aí, te escutando, o que eu acho importante? A gente tomar muito cuidado com os rótulos que a gente tem na organização. Porque não necessariamente aquilo vai refletir uma realidade. Às vezes a pessoa não gosta daquele rótulo, né? E, de novo, um ambiente seguro vai permitir que essa pessoa coloque isso e tente mudar essa situação. Segurança sempre teve perto de você? A segurança no trabalho? Você sempre teve uma relação com essa área? Sim. Bom, eu venho de uma empresa onde a cultura de segurança é extremamente forte. É o exemplo mundial, né? É o exemplo mundial. E eu vejo muito valor, né? Então, quando eu digo que eu quero que o meu funcionário volte para casa com a mesma integridade em que ele chegou no trabalho, isso para mim é muito forte. E aí a integridade não é só de segurança, ela pode ser a emocional também. Mas eu tive a felicidade de trabalhar numa área de segurança e valorizar ainda mais tudo o que acontece
para que você tenha um ambiente seguro. E eu sou apaixonada por isso. verdade. Além de recursos humanos, as questões de segurança para mim são super importantes. Muito importantes, porque não é ir e voltar, é ir e voltar melhor do que veio. Íntegro, né? Íntegro, né? Saber assim, tem todos os caminhos que você vai fazer, todas as proteções, aquela hierarquia de controle que a empresa tem que fazer, mas tem uma questão humana ali, né? Quando você olha para aquele ser humano e fala para ele assim, não, eu quero que... Ele tem uma vida, ele tem uma filha esperando, ele tem uma mulher, ele tem alguém que vai esperar por ele, então ele veio aqui, é só uma parte da vida dele, né? Essa é só uma parte da felicidade. Sim. Porque a outra parte está lá, né? Querendo que ele volte íntegro. Exatamente. E essa parte que você está falando do ambiente de trabalho, o quanto essa parte pode contribuir para que essa pessoa leve esses conceitos de segurança para sua casa, porque é como a pedrinha que você joga no rio, né? Você, com a sua atitude, você vai impactando o ambiente onde você vive, né? Então, não só na questão do ambiente de trabalho, mas a sua vida pessoal também. E a partir daí você começa a fazer a diferença. Olha só. Ai, eu queria tanto que a gente falasse de tantas coisas, né? Que a gente pudesse estender essa mentoria ao vivo, né? Porque isso ajuda tanta gente, né? Às vezes é uma conversa tão gostosa que faz com que a pessoa fala, poxa, olha o que ela está dizendo, né? Desse respeito ao outro, do respeito da segurança, do olhar para a segurança, porque quando você tem a união de recursos humanos para outras áreas, né? E quando isso se valoriza, a gente tem um ambiente muito melhor para todo mundo. Bom, vamos fazer um fechamento de conselhos para as futuras gerações aí, né? Principalmente as mulheres. Vamos lá. Aproveitar, né? Para as mulheres que estão começando, né? Uma carreira, querem crescer nas suas posições, na liderança, que conselhos você daria? Primeiro deles, não tenha medo. Né? O fato de você ser mulher não te torna menos, muito pelo contrário, né? Então, acredite nos seus sonhos, determine o que você quer fazer, aonde você quer chegar e defina um plano, uma trajetória. Mesmo que o seu plano seja gigantesco, ele vai ter etapas a serem cumpridas. Siga essas etapas, tenha um plano B, mas jamais desista dos seus sonhos. Quantos filhos você tem? 1. Como chama? Lucas. O que ele pensa sobre você nesse período todo de trabalho, sendo um filho único? Ele já te disse alguma coisa que fez com que você falasse, ai, valeu a pena? Eu diria para você que sim, porque ele quer seguir a mesma trajetória que eu segui em recursos humanos. Então, hoje o Lucas estuda psicologia e ele quer trabalhar no RH corporativo, porque ele vê muito valor. Então, assim, de novo, aquela questão da maternidade, sabe, que eu falei agora há pouco, vale a pena, vale a pena. Vale a pena você ser mãe, você passar os seus valores para os seus filhos, e quando eu vejo meu filho querendo ter a mesma carreira que eu tive, eu sinto um orgulho enorme e uma responsabilidade enorme também, né? Porque, na verdade, eu quero que ele seja muito feliz, independente da carreira que ele escolher. E não foi por uma pressão, né? Foi por um exemplo. Foi por um exemplo. Essa é a parte melhor de todos. Exatamente. Ai, eu queria falar tanta coisa, ó. Foram quase 1 hora. Não acredito. Foi. Mas eu acho que a gente queria fazer esse tricô. Uhum. Eu tô muito feliz de você ter me dado a honra de vir aqui, de eu te conhecer pessoalmente. Você realmente me emociona, assim. Eu fiquei emocionado muitas vezes porque é muito genuíno o que você diz. Então eu quero que as portas desse estúdio estão abertas para você poder falar de outros temas, trazer outras reflexões para essas pessoas, porque com toda essa experiência que você tem, tantos assuntos que você pode trazer para esse novo mundo. E então eu queria fazer esse convite. Saiba que aqui tem uma pessoa para a gente poder falar de tudo que você aprendeu e que você possa dividir com o outro. Eu que te agradeço. E nessa câmera, a mensagem realmente final para quem nos assistiu e teve o prazer de conhecer Cláudia Brigante. Bom, Rômulo, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui. E o que eu quero deixar para as pessoas é:
Não parem jamais. Continuem se desenvolvendo, continuem buscando seus sonhos. Eu estou aqui representando uma geração 60 a mais, e eu tenho os meus sonhos, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar contribuindo, e eu quero fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Então, assim, jamais desistam. Seja ele qual for o seu sonho, siga em frente, vai à luta que você vai conseguir. Meu amor, de coração, muito obrigado por ter vindo aqui, meu amor. Lindo. Essa palavra dela, essa força dela, para todos vocês que são 60 a mais, se reinventem, vai atrás dos seus sonhos, lutem, mudem o teu mindset para você fazer aquilo que você sempre desejou e talvez não fez. Muito obrigado por estar aí e até o próximo episódio.